Faça Você Bonito, o programa tá lindo e a gente vai fechar com chave de ouro. Assunto importantíssimo. Você conhece alguém que sofra com a síndrome do intestino irritável ou que não sabe que é isso, mas que tá sofrendo com um monte de coisa? Aqueles momentos que tá ali jantando, tá fora de casa, de repente tem que levantar da mesa, correr pro banheiro, porque algo está acontecendo. Tem muita gente com esse desconforto e a gente convidou hoje o gastroenterologista, Dr. Sérgio Barrichello. Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Para Carol? Falar a respeito do assunto. Prazer tê-lo aqui. Você já veio faz tempo, né? Sim, eu vim algumas vezes aqui falar sobre emagrecimento, balão, Verdade. várias outras coisas. Aliás, deixa eu contar pra vocês duas coisas. O sobrenome dele, falei, não aguentei, né? Você sabe que eu pergunto, né? A pessoa pergunta, curiosa. Ele é primo do Barrichello. Então, não é. Eu olhei e falei, não parece. Eu falei, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Ele o sobrenome é o mesmo, então é ele. E ele trabalha com o queridíssimo Dr. André Weinet, nutrólogo, que está sempre aqui no programa, até para apresentar para o público fazer aí essa identificação em relação entre o trabalho de vocês. Agora, hoje a gente vai falar de um assunto sério, importante, e eu queria começar esse assunto te perguntando o seguinte. A gente vai falar da síndrome do intestino irritável, mas a gente sabe hoje que muita gente tem intolerância ao glúten, muitas pessoas têm alergia a certos alimentos. Como é que a gente encontra uma diferença? Porque os sintomas são parecidos, né, doutor? Então, na realidade, os sintomas um lembram o outro e pior que isso, eles podem estar presentes. Uma pessoa com síndrome do cólon irritável pode sim ter uma intolerância ao glúten e também uma alergia à lactose, que aí faz aquela confusão danada. E que existem alguns critérios que são instituídos por grandes estudos, grandes meetings de profissionais especializados. O mais recente são os critérios de Roma, que aí sim fazem com que algumas informações casem e nós consigamos dar início ao diagnóstico de síndrome do cólon irritável. Que, a princípio, foi o que você falou, nós temos hoje uma explosão de casos dessa monta, tanto intolerâncias quanto a própria síndrome. Existem estudos e matérias que mostram que no mundo, por ano, são diagnosticados 60 milhões de casos de síndrome do cólon irritável novos em todo ano. Então, realmente... Deus. Agora, eu quero entender o que acontece. A gente vai colocar na tela daqui a pouquinho os sintomas para o pessoal de casa se identificar, enfim, e ver se está passando por esse problema, mas a impressão que eu tenho é quando a pessoa tem o problema, ela tá ali, em qualquer lugar. Então, vamos imaginar que ela está numa situação social, que ela está fora de casa, que ela está entre amigos, que eles estão jantando, estão num evento, e que em determinado momento que ela come alguma coisa, ativa e ela tem que correr para o banheiro, e aí ela tem uma diarreia de frequência. Esse é o quadro clássico? Na realidade, o que acontece? A síndrome do intestino irritável ela é uma doença classificada como funcional. Ou seja, o que acontece nisso tudo? O paciente, quando ele tem essa síndrome, ele tem, além de um problema sensorial, ou seja, as sensações são exacerbadas no ambiente do cólon, do trato digestivo, associado com uma motilidade, ou seja, o cólon tem os movimentos que fazem a propulsão das fezes e do conteúdo para frente para que elas saiam. Entendi. Dependendo do que a pessoa coma ou do estado emocional dessa pessoa, ela pode ter um quadro diarreico realmente rápido que a leve a ter uma urgência evacuacional que vai ter que ir no banheiro rapidinho. Mas o que nós encontramos com uma frequência grande são pacientes que queixam-se de uma dor abdominal chata, intensa, aqueles gases chatos e sim diarreia. E existem os dois tipos, existem quem tem a diarreia e quem tem o intestino preso. Então são os extremos no caso do intestino irritável. E para piorar, tem a mista. Tem a mista também. Ou seja, tem pessoas que sofrem com a diarreia e também com a constipação. Tem momentos de diarreia e momentos de constipação. Gente, o negócio é sério. Vamos colocar nosso vídeo, então, para o doutor explicar. A gente tem um vídeo ilustrativo que eu achei muito legal, que ele mostra exatamente isso.
para a gente entender o caminho até das fezes, enfim, esses movimentos que você explicou. Pare Exatamente. quando quiser, tá? Vamos lá, vamos seguir com o vídeo. Aí está mostrando o trato gastrointestinal e está dando ênfase ao intestino grosso, que é onde os sintomas da síndrome do cólon irritável se manifestam de uma maneira bastante importante. Aí dando as partes anatômicas, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide reto. Isso é um cólon normal e vocês conseguem perceber que eles estão fazendo os movimentinhos, né? Tá, perfeito. Esses movimentinhos são os movimentos peristálticos que nós chamamos. Essa imagem central são as fezes sendo encaminhadas em direção ao ânus. Tá. Ele está ilustrando aí a absorção dos líquidos dentro do cólon vamos falar de intestino grosso para o pessoal entender melhor. Tá. Ele tem essa capacidade de absorção de água e de nutrientes. E nesse caso aí foi algo normal. Algo normal, exatamente. Tá. Aí você vê que já tem os movimentos um pouco mais intensos, umas contrações inadequadas. E aí a absorção de água, ela deixa de ser feita eficientemente. Por quê? Porque o tempo de passagem é acelerado. O tempo de passagem acelerado faz com que as fezes saiam liquefeitas. Entendi. Esse é um grande problema. E é por isso, então, que tem a diarreia. E no terceiro caso é a constipação. Exatamente. O movimento é lento. Os movimentos são lentos e a absorção intensa. Então, ele vai absorver toda a água e as fezes ficam impactadas e de difícil resolução. Ela sai com mais dificuldade e as pessoas têm quadros crônicos de obstipação. Doutor, dificuldade. Que interessante isso. E para piorar ainda mais, nós temos uma interação importante do estado emocional da pessoa com o cólon e com esses movimentos peristálticos. É uma doença emocional, a gente pode dizer assim, que um fundinho emocional. Tem sim um componente emocional intenso nisso aí. Por quê? Nós somos uma unidade. Cérebro, cólon, o nosso corpo é tudo uma coisa integrada à outra. Isso é muito importante. Quando a pessoa tem uma situação de estresse maior ou mesmo alguma coisa emocional que altere, o intestino, ele tem uma modulação de neurotransmissores que aumentam ou diminuem essa motilidade. Entendi. Que o mais famoso, que acho que todos os telespectadores até conhecem, é a serotonina. Então, a serotonina, ela tem nas paredes do intestino células que secretam essa serotonina. Na realidade, é uma substância presente ali naquela região, é um neurotransmissor que vai modular para mais ou para menos. Então, é bom ter mais serotonina ou menos? O ideal é nós termos um equilíbrio de serotonina. Entendi. Aquela euforia e muita serotonina também pode não ser legal. Pode não trabalhar ao nosso favor e sim ao contrário. Então, antes de colocarmos os sintomas, olha, eu não podia imaginar. Vamos lá para as perguntas importantes, daqui a pouquinho perguntinha do público. Minha primeira pergunta, se é uma doença que tem um fundo emocional, que está diretamente ligado, esse paciente, ele começa a prestar atenção nisso e ele consegue saber, então, quando ele pode ter algum problema, que ele ou está se sentindo mais ansioso ou mais triste ou mais preocupado? Carol, infelizmente, a gente não pode falar isso. Porque ele não tem esse controle. Esse controle é muito subjetivo, essas sensações são subjetivas. Então, a pessoa que tem um nível de estresse contínuo, ela é mais suscetível, ela pode apresentar mais flutuações de sintomas. Tá. Entretanto, não é aquela ansiedade, isto pode também gerar o sintoma, mas não é basicamente aquele eu vou amanhã, eu vou viajar, por exemplo. Tá. A pessoa está ansiosa nesse aspecto. É aquele estresse crônico que também funciona como desencadeador desses problemas, além desses mínimos sensações que diferenciam durante o dia, pode desencadear esse tipo de problema. Perfeito. Então vamos para os alimentos, porque eles podem ajudar ou podem piorar totalmente o quadro. Sem dúvida. Hoje, nós temos estudos recentes que mostram que cerca de 70% das pessoas com síndrome do cólon irritável têm uma melhora extremamente importante com uma alimentação adequada.
Tá. que hoje nós chamamos uma classificação alimentar de food maps. Por que isso? É uma sigla que mostra nomes, por exemplo, alguns carboidratos de difícil digestão que acabam passando direto da onde deveriam ser absorvidos e fazer com que o acúmulo de gás aumente. A pessoa que já tem uma hipersensibilidade do cólon, que, como eu disse, é um problema de motilidade associado com sensibilidade. Perfeito. Então, essas pessoas têm que tomar muito cuidado. Se for uma com baixo índice de food maps, que a gente vai mostrar aqui o que é, funciona, tem menos chances de desencadear sintoma. Tá. Se nós temos uma melhora de 70% das pessoas, é muita gente. Nós temos que considerar. Então, vamos colocar na tela só os sintomas que a gente definiu como os principais sintomas, para vocês se identificarem com o quadro. E a gente vai fechar com os alimentos, o que é proibido, o que a gente pode aumentar. Vamos lá, então. Dor abdominal ou cólicas, clássico, né? Clássico. O importante na dor abdominal e cólicas, uma coisa que chama atenção é que o paciente tem muita durante o dia. À noite, costuma não ter. Ao dormir. Não à noite, e dá uma relaxada, né? Exatamente. Essa dor vem durante o dia. Próximo sintoma, sensação de inchaço. Existe bastante componente, principalmente que produz muitos gases. Existe um componente de hiperproliferação bacteriana que pode colaborar com essa distensão abdominal. Isso é bem desagradável. Próxima, intestino preso, que é aquilo que ele falou, ou próxima, excesso de gases, acompanhado com essa distensão, né? E ainda, esse é o último, ou a constipação, que tem os quadros, como você falou. A diarreia ou a constipação, ou a mista, que é o que a gente acaba tendo uma confluência de sintomas. Vamos lá, tem alguma coisa proibida aqui? Muito bem, o que nós separamos? Nós separamos aqui algumas coisas que são bastante óbvias, como o refrigerante. Se um dos nossos grandes problemas são os gases, o refrigerante ele já vem com esse problema embutido. Vai ter mais gases. Então é bom a gente não usá-los, quem tem esses sintomas, não utilizá-los. Tá. Muitas pessoas falam, nossa, então eu vou comer frutas. As frutas são excelentes, muito importantes no nosso dia a dia. Entretanto, para quem tem sintomas de síndrome do colo irritável, algumas frutas podem ser desaconselhadas. Jura? Por exemplo, ameixas, pera, maçã, manga. Essas podem desenvolver... De fato, elas têm muito food map, que são esses alimentos que passam muito rápido para baixo, para o resto do intestino e acumulam gases. Isso exacerba os sintomas. E pode aumentar, inclusive, diarreia? Que a gente fala assim, precisa aprender, come a maçã. Mas para quem tem o problema... Pode piorar muito, pode piorar. Interessante. É interessante. Outra coisa que nós usamos com uma frequência muito grande nos temperos e tudo mais são alho, cebola. Também não são adequados para quem tem síndrome do cólon irritável. Jura? Então, nós pensamos em uma alimentação com uma restrição desses alimentos para que os sintomas não venham a aparecer de uma forma tão importante. Diminuir bastante. Diminuir bastante. Outras coisas interessantes, feijão. Feijão é um outro grão extremamente consumido entre a população brasileira e, de fato, nos traz problema. No mais... Aqui, cafezinho, chocolate, chazinho. Aqui tem alguns café, chás, eles têm algumas substâncias que também podem trazer problema, mas o chocolate, sem dúvida, é mais importante. E o leite. O leite nós temos... Devido à lactose, ele é um dos nutrientes importantes para os sintomas dos pacientes. Distensão abdominal, diarreia. Mesmo que seja sem lactose, enfim. Os leites sem lactose melhoram. Não são tão, não trazem tantos problemas para nós quanto
o leite integral ou desnatado. Que loucura isso. Vamos fazer o seguinte, vamos botar uma perguntinha do público. Chegaram várias. Quero agradecer, inclusive, a audiência tá bombando. Doutor, com certeza vai dar uma olhada lá no nosso Insta. Débora, querida, um beijo pra você. Fui diagnosticada com retocolite. Sou alérgica à sulfasalazina e não consigo me tratar. Há alguma outra alternativa? Vamos lá, temos 2 minutos, né? Pois bem, Débora, na realidade, o que acontece? Ela falou em doenças inflamatórias, que é a retocolite, porque os sintomas lembram de alguma forma as síndromes inflamatórias. A sulfa, muita gente tem alergia, mas existem sim outros medicamentos que podem colaborar com o desenvolvimento da retocolite e diminuição dos sintomas. A gente pode falar de muitas coisas, corticoides, outros tipos de medicações que a gente usa, imunoterápicos, uma série delas. Uma coisa que vai funcionar bem, não só para ela, com a retocolite, mas como para os nossos pacientes de síndrome do cólon irritável, são os probióticos. Que hoje em dia nós falamos muito de microbiota intestinal, que são aquelas bactérias boas que ficam no intestino, que fazem a permeabilidade do cólon melhorar. Também. E esse movimento que você mostrou. Os movimentos serem mais eficientes. Então, os probióticos para a retocolite e para todas as doenças inflamatórias, muitas vezes também são excelentes opções. Que legal, doutor. Olha, vamos trazer ele para falar só sobre os probióticos e prebióticos. O povo adora esse assunto, porque tem muita dúvida. A gente já falou algumas vezes, mas a gente tem muita dúvida. Para fechar, aqui, tomatinho, laranja, esses são os alimentos que têm menos food maps. Então, eles pode ficar mais liberado para comer. E lembrando sempre que a síndrome do cólon irritável, a dor abdominal, é muito importante lembrar a todos que, na maciça maioria das vezes, melhoram com a evacuação. Então, esse é um fator importantíssimo no diagnóstico da síndrome para fazer a diferença entre outros. E uma outra coisa muito importante é que os pacientes de síndrome do cólon irritável não tenham os sinais de alarme, que são emagrecimento, sangramento, febre. Tem alguns outros, mas esses 3 são muito importantes. Se tiver isso, já é outro quadro. Já pode ser um quadro mais importante ou mais grave, que deve ser, sim, ter uma busca de um profissional habilitado para que não deixemos isso sem um diagnóstico preciso. Imediatamente. Então, febre, sangue e emagrecimento muito importante. No quadro. Quero agradecer, queridíssimo Dr. Sérgio Barrichello, ele que é gastroenterologista. O site da clínica é o HealthMe, www.healthme.com.br. Você tem Insta? Tem o Insta, que é bariatric _endoscopy. Então, @bariatric, acho que a gente marcou no nosso Insta. _endoscopy. Beijo, programa lindo. Obrigada pela audiência. Obrigada, querido. Arrasou, foi muito bom. Até a próxima. Até amanhã. Fique com mulheres. Obrigada. Conheça os bastidores do metrô de São Paulo em